A maior parte desses bloqueios que a gente vive aqui na Terra, muitos deles não nasceram nessa vida. Eles vêm de traumas, de memórias, de contratos, de votos, de dores muito antigas a gente até. Às vezes, nem dessa existência só consegue perceber os efeitos. Crise emocional, falta de dinheiro, escassez, insônia, procrastinação, tristeza, depressão, aquelas relações tóxicas que se repetem, vai e volta, problema com o pai que você não entende, problema com a... Aí a gente reza, 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 medita, 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 respira, 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 e não acontece. Quando eu conheci a multidimensional, a terapia multidimensional, eu estava literalmente exausta, desconectada, vamos dizer assim, travada. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas eu não ia imaginar o porquê. Naquela época, por mais que eu entendesse de espiritualidade, eu não imaginava que essas coisas eram possíveis de se sanar desse jeito. A primeira sessão de multidimensional que eu fiz, a terapeuta que me atendeu disse que os seres da multidimensional estavam tirando um véu preto, um saco preto, alguma coisa preta de cima de mim. Naquele primeiro momento, ok, eu tive um bem-estar depois, mas a coisa aconteceu mesmo nos 30 dias posteriores, naquele período posterior à terapia. Aí começaram a chegar as intuições de que é o seu despertar espiritual, minha querida, que está acontecendo. Aquele véu era a neblina que eles precisavam tirar do seu rosto para que você pudesse despertar para você mesma, despertar para a espiritualidade e sair desses sintomas todos que eu narrei aqui. E assim foi. Esse era o meu despertar espiritual. Foi como sair de um transe. Voltar para mim mesma, sentir que eu podia viver, ter vontade, sair de procrastinação, fazer as coisas avançarem. O tempo passou, as coisas foram se conectando, até que eu decidi me formar em terapeuta multidimensional. No momento que o terapeuta se forma, ele recebe uma equipe, eles da multidimensional, que me acompanha em todas as sessões. Então, a terapeuta, eu não curo nada, não faço absolutamente nada a respeito de cura. Quem faz são os seres da multidimensional. Imagine que você é o equipamento e eu sou o cabo. Essa energia poderosa, esses seres da multidimensional, eles me usam como um cabo para acessar você. Então, a cura não parte do terapeuta. O mérito, ainda bem, é todos os seres da multidimensional. Quando eu mergulhei no processo de formação da multidimensional, é um processo iniciático muito profundo. Existe um procedimento de abertura do chakra cardíaco. Eles abriram meu chakra cardíaco para que eu pudesse ser esse conector. Ou seja, todo terapeuta multidimensional possui o chakra cardíaco aberto para facilitar essa conexão. Por isso que a gente chama de terapia multidimensional, a gente também chama ela de terapia do coração. O que eu acho mais lindo nessa terapia é que, além dela curar, dela tirar a pessoa daquele estado que ela está ali, ele também recebe uma parcela de cura ali. A terapia é muito simples. Ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa a gente tem uma conversa prévia que nem é necessária. A gente tem porque, ok, né? A gente precisa se conhecer. De verdade, ela nem seria necessária, porque os seres da multidimensional têm acesso aos seus 7 corpos. Eu explico isso nesse vídeo aqui. Como eles têm acesso aos seus 7 corpos, ele também tem acesso à sua centelha divina. E é lá na sua centelha divina que estão todos os seus registros acásticos. E nos registros acásticos é onde estão as causas de todos esses sintomas que você está sentindo aí. Então a gente conversa, mas eles já sabem o que tem que curar. Você vai sinalizar dores físicas, você vai sinalizar dores emocionais, mas eles sabem em que ponto da sua existência dentro do registro acástico aquilo ali de fato aconteceu. Depois dessa conversa, eu vou te enviar um áudio, que é um áudio de ativação. Você vai ficar entre 30 e 40 minutos em relaxamento. Aí a gente volta a conversar. O que é que acontece nesse processo de volta? Você vai sinalizar o que você sentiu e eu vou sinalizar o que eu vi ou o que eu senti. Cada pessoa é de um jeito. Não existe cliente igual. Tem cliente que dorme, tem cliente que chora, tem cliente que sente arrepio. Teve um cliente que sentiu, estava em uma sala, não tinha vento nenhum e ele disse que tinha um vento na sala. Outros têm catarses imediatas, outros têm tontura, tem choro, tem liberação. O mais importante que eu entendo dessa terapia é que ela continua atuando com você dos 30 dias. Ela é única, ela é uma sessão. Você vem e faz. Se depois você entende que quer vir para uma outra sessão para dar continuidade, a limpar outras coisas que você começa a perceber, ok, você pode ir até 3 sessões. Mais que isso, a gente não avança. Onde é que ela se diferencia de outras terapias? Ela não tem dependência. Você vem, faz o processo, sinaliza, eles vão curar. Você pode repetir isso em até 3 sessões, com espaços de 30 dias, porque esse tempo precisa reverberar para as coisas continuarem acontecendo. E aí, no final, você caminha com suas próprias pernas. No meu caso, eu optei por fazer as 3 sessões, porque eu falei, já que eu estou aqui, eu vou até o final. E aí, a cada 30 dias, eu me encontrava com a terapeuta até a última sessão. Os casos mais desafiadores que eu já peguei aí nessa jornada foi de uma cliente em que os obsessores dela tentaram me impedir de fazer a sessão. 48 horas antes da sessão acontecer, eu tive um pesadelo muito ruim. E no pesadelo, eu tentava atender ela, só que era presencial, não era online como eu atendo.
E aí eu tava em uma sala, entrava gente, o telefone tocava e eu dizendo, um minutinho, já vou, e não conseguia atender. No pesadelo teve uma hora que eu parei e falei, vou atender ela agora. Botei ela na minha frente, sentei comigo. E de repente veio uma entidade trevosa, não sei exatamente o que é, tipo um dragão, saindo aqui pelas minhas costas, e outro saía das costas dela e eles começavam a brigar e a gente ficava no meio do caminho. Claro, eu acordei em desespero. A primeira coisa que eu pensei, obviamente, foi o quê? Não vou atender essa cliente, de jeito nenhum. E aí, fiquei naquele ainda, né? Naquele pós-pesadelo em que você fica com o corpo todo estremecido. Aí, sintonizei um pouco com minha mentora e falei, Moriá, preciso de ajuda. Eu não vou atender essa cliente. É aquela acalmada leve e não veio nenhuma mensagem de Moriá. Eu falei, e agora? O que é que eu faço? Aquele negócio apertando minha cabeça. Aí, eu olhei pro celular do lado, que estava do lado da cama. Peguei o celular. Quando eu olhei pro celular, tinha o quê? 77. E aí, 77 significava conexão espiritual, que seguisse meu caminho, que estava tudo certo e que confiasse. Obviamente, eu atendi a cliente, né? Ela, inclusive, teve reações físicas no momento. E aí, para mim, ficou muito claro que, na verdade, era a resistência do subconsciente dela, mas, infelizmente, aqueles irmãos que estavam acompanhando ela ali, com certeza, há muito tempo. A cliente teve um jeito. Em geral, eu sempre recebo mensagens um pouquinho antes da sessão começar, ou um dia antes, ou 2 dias antes. Outro dia eu estava andando de bicicleta para ir para academia, a mesma coisa. Eu, imagem mental desse cliente, que chegou para mim de forma bem desconhecida, e aí começou a chegar. Ele tem crenças limitantes, é isso, assim, assim, assim. Aí eu pego, sempre falo, né? Pô, segure aí, porque se eu 1 ou 2 clientes por dia, vai chegar uma hora em que eu não tenho mais HD na cabeça para guardar tanta informação. Então eu também faço combinados com os seres para que as coisas cheguem no momento da sessão e não tão antes. Mas conexão é conexão, né, gente? A gente não controla isso. O que é que eu quero dizer com esses exemplos? Que cada pessoa é individual e única, cada sessão vai ser única, cada sessão vai ser amorosamente preparada para você. Outro exemplo de uma cliente, vivia com procrastinação, sem trabalho, marido com muita condição financeira, passando por humilhação, relacionamento tóxico e tal. Quando ela saiu, nos 30 dias, ela falou, Thaís, não consigo ver, não sei se tá funcionando, se não tá. Aí a gente começou a conversar. Nesse processo de conversa, ela começou a falar, meu marido perguntou se eu queria trabalhar com ele, e eu disse que não, que eu estava estudando e que eu queria atender como terapeuta. E realmente ela está fazendo a formação de terapeuta. E aí ele olhou para ela, aquele homem bruto, grosseiro, que sempre foi agressivo muitas vezes com ela, e disse, o mundo realmente está precisando de pessoas que cuidem de pessoas. Tem um quarto aqui no fundo, você pode fazer seu atendimento lá dentro do quarto. E ela falou assim, não entendi nada. Eu falei, você quer mais resposta do que isso? Um homem que era o que era, também recebe as energias de transformação por meio do seu processo. A primeira coisa que é importante a gente entender é que a terapia multidimensional é uma terapia de ascensão, para que você possa ascender na sua escala evolutiva. Ela foi canalizada lá de Vênus pela terapeuta francesa Helene Biasi, que vem a ser a minha professora. Ela é a minha mestra, ela que me ensinou tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu aplico hoje com meus clientes. Então, mais que uma técnica, é um processo de cura espiritual profunda. Então, ela rompe contratos antigos, desfaz pactos, limpadores ancestrais. Eu mesmo já tive um pacto de pobreza feito em uma vida passada, em que eu vivia em um monastério, e aquilo fazia sentido naquela existência. Só que o que aconteceu? Aquele pacto de pobreza estava reverberando nesta vida atual, em que isso não faz nenhum sentido. O que foi pedido na multidimensional? Que esses seres cancelassem esses pactos que eu tinha em outra existência. E aí as coisas começaram de fato a mudar para mim. Então, esse contrato foi cancelado pelos seres da Multi. Eu também fiz uma outra sessão de uma outra terapia, o que ajudou. E é uma coisa amarrando a outra. A Multi, ela tem essa potência, ela abre você para o mundo, para o que você pode ver, para as coisas que podem chegar para você. Uma das coisas que eu mais amo na Multi é que ela é isso. Ela permite que as coisas cheguem, ela abre, limpa, e vai limpando, e vai quebrando o contrato, e vai fazendo divórcio energético, para que você viva a sua vida com plenitude e permita que as coisas cheguem até você. E eu entendo que se você chegou até aqui, isso não é acaso, se você ficou comigo até esse ponto do vídeo, talvez a sua alma esteja pronta para dar esse próximo passo. Te convido a viver essa experiência amorosa comigo, se você sentiu do seu coração. Vou deixar aqui o link do meu contato pessoal, me envia uma mensagem, me conta como é que está seu momento, e eu mesma vou te responder com carinho. E se for o seu momento certo, com certeza a gente vai estar junto aqui do outro lado, tá bom? Um beijo enorme, com amor, muita alegria e muita cura.